Na aula de hoje, o Física Mais vai te explicar o teorema de Stevin. Se liga aí. O teorema de Stevin trata sobre a pressão hidrostática no interior de um fluido que está em equilíbrio, tá? Então, nessa aula de hoje, a gente vai estar interessado em calcular, por exemplo, a pressão exercida por esse líquido aqui, ou por esse fluido, tá? Nesse pontinho laranja aqui. Importante que tu lembrar que quando a gente fala de fluido, eu estou falando de líquidos ou gases, tá certo? Então, líquidos ou gases. Então, considere aqui esse líquidozinho azul de densidade D e ele está fazendo uma pressão aqui nesse pontinho laranja, tá? Então, para simplificar a nossa vida, eu vou considerar isso aqui, ó, como eu tendo uma areazinha A, e eu vou considerar que esse fluido azul está exercendo uma pressão aqui nessa área laranja. Portanto, nós podemos calcular que a pressão é a força exercida pelo fluido dividido pela área de atuação, ok? Só que a força que esse fluido está exercendo aqui nessa área é o próprio peso dele. Portanto, o peso do fluido dividido pela área. Mais peso é a massa vezes a gravidade. Tudo isso dividido pela área. É importante que tu note essa relaçãozinha que eu vou fazer aqui, ó. Densidade é a massa do fluido dividido pelo volume do fluido, tá? Se eu passar esse volume aqui multiplicando D, densidade vai ser, massa vai ser igual a densidade vezes volume. E eu vou substituir essa massinha que está aqui por D vezes V. Portanto, essa pressão exercida vai ser D vezes o volume do fluido vezes a gravidade, tudo isso dividido pela área de atuação. Mas eu peguei um recipiente aqui que ele é cilíndrico. Esse recipiente ele é cilíndrico, tá? Tu vai ver um pouco mais na frente que não depende do formato do recipiente, mas por simplificação aqui eu considerei esse cara cilíndrico. Ou seja, esse volume que eu vou calcular aqui, tá? É o volume de um cilindro, ó. Esse volume aqui é a área da base do cilindro vezes a altura. Tu te lembras disso lá da geometria espacial, tá? Então, o volume de um cilindro é a área da base vezes a altura. Vou substituir esse volume aqui por A vezes H, portanto, essa pressão será a densidade do fluido, volume, que é a área vezes H, tudo isso vezes a gravidade e dividido por A. Olha que bacana! Essa área fica simplificada com essa área. Finalmente, a pressão exercida, tá, por esse fluido aqui vai ser a densidade do fluido, a altura da coluna do fluido, vezes a gravidade. Pessoinhas, aqui está a equação que expressa o teorema de Stevin. Eu vou chamar essa pressão aqui de pressão H. Por que pressão H? Porque pressão hidrostática é a pressão exercida por esse fluido. Importante notar que essa pressão ela só depende de basicamente duas coisas: a densidade do fluido, tá? A altura da coluna do fluido e da gravidade. Portanto, quanto mais denso o fluido, maior a pressão que ele vai exercer aqui nesse ponto, e quanto mais fundo ele está, maior vai ser essa pressão também. Olha que coisa interessante, em algumas questões eles pedem para a gente calcular a variação de pressão. Então eu vou considerar aqui que esse pontinho laranja é um ponto A, e eu vou colocar aqui, ó, um pontinho vermelho aqui, que eu vou chamar de ponto B. Esse ponto B está a uma profundidade HB e esse pontinho A está a uma profundidade HA. E ele pede para a gente calcular a variação de pressão entre esses dois pontos. Imagina lá um mergulhador vai de um ponto A ao ponto B, qual foi a variação de pressão que esse mergulhador sofreu. Então é bem simples, tá? A variação de pressão, ó, o ΔP entre os pontos A e B pode ser calculado como dG vezes a variação de altura, ó, o ΔH entre os pontos A e B. Então é bem simples. É bem simples tu calcular essa variação de pressão, não tem mistério, tá? E o ΔHB, ele é exatamente essa alturazinha aqui, ó, tá?
a distância entre os pontos A e B. Importante que tu se ligue nisso aí. Como é que eu calculo a pressão total exercida aqui nesse pontinho A? Galerinha, se liga nisso aqui que eu vou te falar. Ó, se o recipiente estiver fechado, não há influência da atmosfera, tá? Então, se não há influência da atmosfera, a única pressão exercida aqui no ponto A é a pressão hidrostática. Então, se o recipiente está fechado, a pressão total, que eu vou chamar de Ptot, é a própria pressão hidrostática, que a gente já aprendeu a calcular aqui, ó. É o D vezes G vezes H. Não tem mistério. Só que se o recipiente estiver aberto, tu deve te lembrar que vai ser atuado aqui também a pressão atmosférica, tá? Ou seja, a atmosfera também ajuda a empurrar esse fluido aqui para baixo, que vai exercer uma pressão aqui no ponto A. Portanto, se o recipiente estiver aberto, pressão total vai ser a pressão atmosférica, o PATM, que é esse aqui, ó, pressão atmosférica, tá? Mais a pressão hidrostática, que é o famosíssimo DGH. Então, muito importante que tu se ligue isso, não caia em pegadinhas. Se o recipiente estiver aberto, a pressão total lá no fundo será a pressão hidrostática mais a pressão atmosférica. Se o recipiente estiver fechado, tá? A atmosfera não vai exercer pressão aqui, fica somente a pressão do fluido. O extremamente importante da gente notar são as consequências do Teorema de Stevens. Isso talvez seja mais importante até do que ficar decorando formulazinha lá. Eu vou tratar aqui com vocês duas consequências extremamente importantes. A primeira, a pressão hidrostática não depende da forma do recipiente. Tu lembra na demonstração, eu fiz questão de demonstrar que você simplifica aquelas áreas, tá? Aquilo ali informa pra gente que a área do recipiente, o formato do recipiente, não é levado em conta no cálculo da pressão hidrostática. Então, olha só, se eu pegar esse recipientezinho aqui fininho, pegar esse recipiente aqui com esse formato e esse recipiente aqui doidão, contanto que a altura da coluna do fluido seja a mesma para todos os casos e evidentemente o líquido seja o mesmo, a pressão hidrostática aqui no ponto A é igual à pressão hidrostática no ponto B, que é igual à pressão hidrostática no ponto C. Ferinha, repito, a pressão hidrostática não depende da forma do recipiente. Depende apenas da densidade do fluido, tá? E da altura da coluna de fluido, seja esse recipiente doidão. Ó, não importa. Por que isso aqui recebe o nome de paradoxo hidrostático? Por quê? Tu olha para esse recipiente fininho aqui e fala, professor, aqui tem pouco fluido. Se tem pouco fluido, tem pouca compressão ali naquele ponto A, né? A nossa mente nos trai e faz com que a gente pense isso. Enquanto, professor, olha para esse aqui, cara, tem muita água. Olha o tanto de água que tem nesse aqui, né? Olha o tanto de fluido que tem nesse aqui. Então esse aqui está exercendo mais pressão no ponto B, mas infelizmente não é assim. O princípio de Stevens na demonstração mostrou para a gente que o formato do recipiente, a área da base, isso não importa. Repito, só depende da densidade do fluido e da altura da coluna desse fluido. Portanto, você vai ter aqui que PA é igual a PB, que é igual à pressão no ponto C. Essa foi a primeira consequência extremamente importante. Segunda consequência, pontos em um mesmo nível horizontal. Ferinha, se liga nessa palavra. Nível horizontal e no mesmo fluido estão sujeitos à mesma pressão hidrostática. Ora, tu te lembras que a pressão só depende da densidade do fluido e da altura da coluna? Então, cara, olha para cá. Se eu tenho esse ponto A e tenho esse ponto B, eles estão no mesmo fluido? Beleza. Estão no mesmo nível horizontal? Beleza. Não tem para onde correr. O teorema de Stevens é infalível. Pressão no ponto A é igual a pressão no ponto B. Tem para onde escapar. Olha para cá agora. Peguei um tubinho, tá? Com um formatozinho de um L deitado e joguei um líquido aqui dentro. Joguei um fluido aqui dentro, tá? Olha para cá. Olha esse ponto A e esse ponto B. Olha esse ponto A e esse ponto B. Estão no mesmo fluido? Estão. Está no mesmo nível horizontal?
Tá, não tem para onde escapar. Pressão no ponto A aqui também vai ser igual a pressão no ponto B. Às vezes tu pode estar incomodado aí, mais uma vez tu está pensando no paradoxo. Professor, aqui no ponto A, a pressão exercida no ponto A não vai ser apenas a pressão aqui nessa coluna, dessa alturazinha de fluido aqui? Não. Se a pressão aqui, galera, nesse ponto A, fosse menor do que a pressão aqui nesse ponto B, esse fluido não estaria em equilíbrio, ele estaria se movimentando. Sempre que eu tenho diferenças de pressão, esse fluido aqui estaria se movimentando. Então, se o fluido está em equilíbrio, a pressão no ponto A é igual à pressão no ponto B. Não tem para onde escapar. Essa consequência aqui, ela é infalível. E para te mostrar isso, eu peguei esse recipiente aqui doidão. Olha isso aqui, ó. Peguei esse recipiente doidão e meti um fluido aqui dentro. Vamos analisar 3 pontos agora. 3 pontos. Olha o ponto A, olha o ponto B e olha o ponto C. Tá? Eles estão no mesmo fluido? Estão. Mesmo fluido. Tá? Na partezinha pontilhada de azul. Estão no mesmo nível horizontal? O que é que eu falo de nível horizontal? É isso aqui, ó. Eles estão no mesmo nível horizontal? Então, não tem para onde escapar. Está no mesmo fluido, está no mesmo nível horizontal, pressão no ponto A igual a pressão no ponto B, que é igual a pressão no ponto C. Então, PA é igual a PB, que é igual a PC. E esse caso aqui, ó, eu já vou motivar vocês. Com esse caso, a gente vai explicar como é que funciona torneiras e chuveiros. É muito importante que você assista a nossa próxima aula sobre aplicações do Teorema de Stevens. Por hoje era só. Obrigado pela tua presença. Valeu, tchau. Fala, ferinha! Curtiu essa videoaula? Então não se esqueça, dá um joinha, compartilhe nas redes sociais e se inscreva no canal. O Projeto Física Mais agradece demais a tua colaboração. Valeu, tchau!